Eu comecei a olhar a vida de algumas pessoas da Bíblia e comecei a buscar entender por que essas pessoas venciam, por que essas pessoas tinham um estilo de vida um pouco mais fácil. É verdade. O que é que acontecia com essas pessoas? Será que Deus se agradava mais delas do que de outras? Isso me chamou muito a atenção. E eu comecei a descobrir que aquelas pessoas que governavam bem sua vida, aquelas pessoas que aprenderam a tomar decisões mais assertivas, elas começaram a ter um resultado de vida um pouco melhor. Então todas as vezes que você se aproxima de alguém que gerencia bem sua vida, sua família, seus negócios, sua caminhada de fé, você nota que essa pessoa se sente mais confortável. Você vai conversar com ela, Deus está sempre com ela. Ela se sente perto de Deus, ela se sente abençoada, ela se sente privilegiada. Ela é alguém que não tem pressa que Jesus Cristo volte, porque seu estilo de vida é bom. Quando você caminha do lado de alguém que tem dificuldade de governar a sua vida, ou que perdeu o governo da sua vida em algum momento, você vai notar que o estilo de vida dessa pessoa é muito mais difícil. Essa pessoa, ela sente que Deus está distante, até está com ela, mas que há um distanciamento. Você começa a notar que para essa pessoa a vida é muito mais cansativa. Para essa pessoa, se Jesus voltasse hoje, seria muito melhor. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilização. Eu não estou procurando um culpado para justificar o que você está vivendo. Minha proposta é criar em você um senso de responsabilidade, para que você descubra que ao lado de Deus você pode mudar isso hoje, se você quiser. E é assim que funciona. Mas como disse o texto de Coríntios, todos estão na mesma igreja, no mesmo local, quer presencialmente, quer online, mas estão acessando as mesmas informações, mas os resultados serão bem diferentes. No término desse culto, pessoas dirão: nossa, Deus falou comigo, eu tive uma experiência extraordinária, estou mudando o meu posicionamento. Mas você vai encontrar gente que vai dizer: olha, eu não sei nem o que o pastor falou. E às vezes, por causa de uma vida tão difícil, essa pessoa está envolta num ambiente onde ela não consegue se concentrar. Eu estou falando aqui e você está pensando no problema que você tem que resolver. E Deus pode resolver, mas não trate Deus como utilitário, porque Ele não é. Deus não veio à igreja para resolver seu problema. Não é isso. Ele não é seu funcionário. Ele é misericordioso. Pela misericórdia dele, Ele pode estender a mão. E nós viemos à igreja para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, porque se Ele não fizer mais nada por nós, Ele ainda continua sendo Deus misericordioso, bondoso, e que isso fique claro. Mas nós sempre motivamos você, e é isso que temos que fazer, a lutar para que você vença, a acreditar. Mas tem muito mais a ver com você, na maioria das vezes, do que com o próprio Deus. Então vamos dar uma olhadinha desde o início dessa história. Governe ou seja governado. Vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Bote esse texto para mim, Gênesis 1, verso 16. Gênesis 1, 16. Preste atenção, rapidinho antes de eu ler o texto. Para mim, a descrição no estilo de vida do homem está no primeiro capítulo de Gênesis. Na minha ótica, ok? E pode ter teólogos de diversas vertentes, de diversas escolas, eu não tenho problema nenhum, ok? Com isso. Mas para mim um Deus que quer facilitar, facilita mesmo. Quando nós olhamos para Gênesis 1, nós vamos ver um Deus que define o estilo de vida que o homem deve manter num capítulo. A individualidade do homem e a preparação do homem para viver na terra está toda embutida apenas no primeiro capítulo da Bíblia.
Se você ler Gênesis 1, o primeiro capítulo, você vai descobrir o que Deus cria primeiro, antes de criar o homem, e como Ele estabelece o estilo de vida. E aí nós temos duas narrativas da criação, só em Gênesis 1 e 2, e eu gosto muito da primeira, onde os dois são criados simultaneamente, e Deus os criou, macho e fêmea os criou, e mais do que a criação, Ele oferece o padrão, e dentro do padrão, nós temos o governo. É por isso que José vai sonhar, é por isso que José vai ser governador. Eu vou mostrar isso a você. Mas no quarto dia, no verso 16, o texto diz: e fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deixa eu ver. Verso 18, porque eu pulei o 17. Isso. E para governar o dia, e para governar o dia e a noite, e fez separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Preste atenção, a luz foi criada bem antes do sol, logo no início, e disse Deus: haja luz. Ok? Eu não vou entrar nisso agora. Mas no quarto dia, Deus cria 3 coisas, e essas 3 coisas serão fundamentais para o estilo de vida que o homem, o ser humano, vai viver nessa terra. Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, ou seja, 2 astros de governo, e ele cria as estrelas para dar direção. Desde que o mundo é mundo, e que não havia basicamente tecnologia nenhuma, o homem utiliza, certo, as estrelas para se localizar, para se deslocar. Esse texto é um texto que vai dizer que todas as pessoas que viverem nesta terra e forem capazes de governarem, essas pessoas vão viver bem, porque o único ser cujo qual Deus deu governo foi ao homem. Homens, pessoas, ok? Estou generalizando aqui agora. Ser humano vai precisar de 2 coisas para viver bem aqui: governo e direção. Quem governar bem sua vida, seus pertences, sua família, e quem obtiver a direção correta, essa pessoa vai viver uma vida mais fácil, não longe de problemas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas preste atenção, o mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o homem viverá com governo e direção. Ele viverá, certo, uma vida abundante e um sofrimento pontual. Esse é o estilo de vida. Jesus disse: eu dou a vocês vida em abundância, mas preciso alertar vocês que nessa vida, nesse mundo, você vai ter aflições. Aflições pontuais, vida abundante. Quem governa mal sua vida e anda sem direção, ele também vive. Porém, ele vive com sofrimento abundante e vida pontual. São pessoas que vivem espasmos, sabe? Coisas extremamente momentâneas e pontuais, de felicidade no lar, de sensação que a sua vida financeira está mudando. Ele vive apenas momentos, mas eles vão passar com muita facilidade, com muita rapidez, porque já já a crise vem, porque o estilo dessa pessoa é sofrimento abundante e vida pontual. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Mas não adianta eu pregar isso para você, porque isso só vai acontecer na sua vida se você aprender a governar. Se você aprender a governar, isso fica fácil. Eu não sei se você notou, mas tem as estrelas para dar direção, mas tem o sol que governa o dia, porque Deus fez separação entre luz e trevas.
Em muitas ocasiões você vai ver, bem próximo do original, a palavra luz, sempre correlacionada com conhecimento, com clareza, com instrução. A palavra trevas, noite, escuridão, com ignorância, com ausência de conhecimento. Quando nós vamos olhar isso, nós vemos que tem um luminar grande para governar o dia. Mas por quê? Se já havia luz. Um luminar menor, aliás, sem luz própria, a lua, para governar a noite. Me parece que eu preciso de um governo muito mais forte, muito mais coeso durante o dia do que durante a noite. Então sua vida é feita de governo ou desgoverno. É você que decide, eu não tenho como decidir para você. Eu tenho visto e conheço muita gente na igreja que tem pouca grana, mas que administra bem e vive uma vida extraordinária. Tem poucos recursos, mas ele resolveu viver bem. E quando ele organizou sua vida, ele levou sua vida para a luz. E aí ele vive uma vida vivendo seus probleminhas, é verdade, mas evitando os problemões. Mas isso é desde o começo. E eu separei aqui algumas conversas e algumas passagens que eu acho que vale a pena eu mostrar a você, para você ter noção o quanto isso é antigo e o quanto pessoas já sofreram com isso. Então coloca para mim Gênesis 4:7. É um bate-papo, nada mais, nada menos do que entre Deus e Caim. Dá uma olhada nesse bate-papo, porque vale a pena. Gênesis 4:7. Deus está conversando com Caim. Se bem fizerdes, é uma pergunta. Será que Deus está com dúvida? Porque Ele está perguntando a Caim. Será que Deus está querendo saber? Ou Ele está querendo ver o camarada que tem problema responder a pergunta para ele mesmo? Então Deus diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Preste atenção, porque é uma conversa muito legal, de alguém que vai enfrentar um problema muito grande. O problema aqui é lidar com diferenças. Esse cara tem um irmão que é bom pra caraca. É um cara bom. Ele é bom para cuidar de animais. É Abel, ele é um pastor. Isso. E para que ele cuida de animais? Para se alimentar. Se levássemos até, eu não tenho problema nenhum com vegano, nem com vegetariano, mas meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Com todo respeito. Um rodízio disso, alface, certo? E couve só vai dar lagarto e formiga. Mas eu respeito. É só uma brincadeira. Tem os veganos que ficam, né? Mas beleza. Mas preste atenção. Esse Abel, ele é um cara que cria animais. E o irmão dele, Caim, é um agricultor. Isso é fantástico. Porque está um completando o outro. Um cuida da parte, certo? Da carne, da proteína. E o outro traz os outros recursos. Até aí tudo bem. Mas ele está vivendo como nós. Um belo dia os dois vão apresentar algo para Deus. Tá bom. Eles pegam o melhor e, por favor, não coloque a oferta de Abel melhor do que a do Caim, porque não foi. O problema aqui não tem a ver com oferta, tem a ver com ofertante. Não vem falar que Deus agradou porque Ele pegou a primogenitura. Não vem falar com essa não, porque, por favor, é muito mais do que isso. É um estilo de vida de alguém que não sabe governar o que sente. Essa é a grande verdade.
Quando os dois colocam a oferta, está lá a oferta. Aqui está a oferta do Caim, aqui está a oferta do Abel. E eles estão aguardando alguma coisa acontecer com aquela oferta. Elas precisam pegar fogo, uma combustão espontânea, certo? Que diga que Deus está aceitando a oferta. Eles não podem atear o fogo e de repente a oferta vem, ou o fogo vem sobre a oferta de Abel. E quando a oferta de Abel queima, eu confesso a você, tem muitas dúvidas que eu ainda tenho aqui, porque a gente sente muito vergonha quando tem gente vendo. Eu não sei se tinha mais gente. Eu sei que bastou o Caim ver a oferta do Abel pegar fogo, que ele não gosta. Ele não gostou daquilo, porque a oferta dele não pegou fogo. E ele começa a ficar muito perturbado com isso. Caim começa a nutrir um desejo que provavelmente para mim é a vontade de matar Deus. É a vontade de fazer alguma coisa com aquele que não aceitou a sua oferta. Só que ele não pode matar Deus. E quem não pode matar Deus se interessa muito em matar quem Deus ama. E é por isso que o diabo tem tentado matar você. É por isso que ele tem tentado matar sua família. É por isso que ele tem tentado te destruir. Essa é a grande verdade. Mas nesse ambiente de muita confusão mental, Deus vai conversar com Caim e vai dizer: Caim, eu preciso te explicar uma coisa, filho. Se você fizer a coisa certa, você acha que eu não ia aceitar a sua oferta? Mas eu preciso te avisar uma coisa: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele você precisa exercer governo. Ou você governa o pecado, ou o pecado vai governar você.